importante poder estar aqui te entrevistando, fazendo algumas perguntas que não são tão fáceis, né? São perguntas um pouco às vezes complicadas, mas são perguntas importantes que podem elucidar as dúvidas de muitas pessoas em relação a posicionamentos dos muçulmanos em relação a questões polêmicas e muitas vezes preconceitos que são formulados dentro de uma mídia, de uma sociedade. Primeiramente gostaríamos de te perguntar, Rodrigo, qual a sua função dentro da mesquita? Primeiramente, em nome de Deus clemente e misericordioso, todo louvor pertence a Deus, Senhor do Universo, e nós primeiramente agradecemos a visita de vocês. Grato. Sejam bem-vindos. Minha função, como sou o sheik, em árabe a palavra sheikh. O sheik é o responsável religioso, ou orientador religioso da comunidade islâmica. Ele não tem uma função espiritual no sentido de ele responsável pelos fiéis perante Deus. Não. O sheik é o responsável para transmitir os ensinamentos do Islã, orientar os muçulmanos, ajudar as pessoas interessadas ao Islã em querer conhecer o Islã, pesquisando sobre o Islã, ajudar essas pessoas a tirar algumas dúvidas, conjecturas que elas possam ter. Claro. Esse é o papel do sheik. Então esse é o meu papel dentro da comunidade islâmica. Sou o guia orientador religioso da comunidade islâmica. Que bacana. E tu é natural aqui de Porto Alegre também? Sim, eu sou natural de Porto Alegre. Os pais não são de Porto Alegre. Não são de Porto Alegre. Minha mãe de Camacuã e meu pai de São Borja. Mas eu sou de Porto Alegre. E como tu teve contato com a religião islâmica? Eu conheci o islamismo em 1991, quase 20 anos atrás. Foi durante a Guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o Iraque, né? Então começou a conversa na televisão, no jornal, tudo, Guerra do Golfo, o Iraque, Saddam Hussein, a profecia de Nostradamus, Yasser Arafat, tudo. Sim. E isso houve um despertar. Muitas pessoas procuraram saber o que acontecia do Oriente Médio de guerra, porque aquele povo estava sempre em guerra, o que é o Islã, será que o Islã é uma religião violenta que prega o terrorismo ou não? E eu estudava na escola pública e queria saber o que estava acontecendo lá. Sim. Escola, procurei informação, só falaram para mim que o Islã era uma religião violenta, os muçulmanos eram terroristas. Eles tinham um livro sagrado chamado Alcorão, que as mulheres não têm direito nenhum no islamismo. Eu quis saber então qual é o livro sagrado deles. Eles falaram para mim que era o Alcorão. Eu procurei nos sebos, aqui na tradução dos versículos do Alcorão. Li o Alcorão e assim que eu me converti ao islamismo. Então meu primeiro contato com o Islã foi através do próprio Islã, não foi por intermédio de muçulmano algum. Sim. Não foi por intermédio de muçulmano algum, foi através do Islã mesmo. Então daí, desde 91 eu comecei a me preocupar com o Islã, estudar, me aprofundar, procurar informações com outros muçulmanos de origem convertidos e cheguei até hoje. Chegou até hoje, que bacana. E essa perspectiva que tu teve diferente, no sentido, foi uma autodescoberta, foi um processo, porque como tu disseste, teve todo um preconceito que te lançaram antes. Perfeito, né? houve sempre um preconceito e todos nós temos esse conceito, né? Ele é criado. As pessoas, por natureza, algumas pessoas gostam de se informar, de ler e correr atrás, na verdade. Ou outras pessoas ficam mais acomodadas. Né? Eu tinha 13 para 14 anos nessa época, 13 para 14 anos, e como todo adolescente, todo jovem gosta de descobrir coisas, gosta de ler, gosta de, ainda mais sobre guerra, gosta de saber como é que é, então foi uma descoberta sobre o islamismo junto com a minha juventude, né, no começo da adolescência. Então foi uma descoberta, foi um processo também, descoberta do islamismo e depois me converti. Se tivesse uma palavra que pudesse definir o teu sentimento em relação à tua espiritualidade, que palavra tu definiria assim? Eu digo assim, um versículo do Alcorão, que foi o primeiro que eu li, que mudou o caminho da minha vida. Não digo que mudou o caminho da vida no sentido de esse versículo que me atraiu mais, me chamou mais a atenção do Alcorão,
Há uma passagem que diz assim, que Deus não muda a condição de um povo sem antes esse povo mudar o que está dentro de si mesmo. Deus não muda o destino de ninguém sem antes a pessoa mude o que está dentro dela. Eu acho que a minha experiência, minha espiritualidade, o fim de todas as pessoas, eu acredito que isso marcou muito para mim. E até hoje eu tomo esse versículo como que Deus não muda a condição de ninguém sem antes a pessoa mudar o que está dentro dela. Um posicionamento pessoal, né? Isso da pessoa. E a gente, como a gente tinha te falado antes, nós temos algumas perguntas, que são perguntas básicas, que são importantes para as pessoas que vão estar nos ouvindo e vão estar vendo essa entrevista. São perguntas sobre a própria religião. Uma das primeiras perguntas que eu queria destacar é o que significa a palavra Islã e quando surgiu o Islã? Islã literalmente significa submissão e entrega. Nós muçulmanos acreditamos que a mensagem central do Islã é a mesma religião, a mesma mensagem pregada por profetas anteriores, como Adão, Noé, Abraão, Ismael, Isaac e Jacó, os profetas bíblicos, né? E o profeta Jesus, a Virgem Maria, e o último dos profetas chamado Muhammad. O Islã significa submissão e entrega a Deus. Eu poderia resumir o Islã em 2 frases: não adorar a não ser Deus e não adorar Deus a não ser da forma que Ele revelou, que é através dos mensageiros. Esse é o Islã. Nós, muçulmanos, acreditamos que todas as pessoas, elas têm um pouco desse conceito islâmico de fé, que é as pessoas serem propensas ou naturais a acreditar num Criador, num Senhor superior. Claro que é diferente a forma que foram educadas com esse nome de Deus, mas nós acreditamos que o Islã é uma mensagem universal, é uma mensagem de Deus para toda a humanidade, não uma religião para um povo ou para uma época específica, mas uma religião revelada por Deus a toda a humanidade, para toda a humanidade. Claro que tu já respondeste a nossa segunda pergunta, já com algumas observações que tu fizeste, mas justamente eu acho que tu pode nos dar algumas informações mais. Basicamente, qual seria o fundamento básico da crença? Nós muçulmanos acreditamos e temos fé em Deus, em Deus único, nos anjos, nos profetas, nos mensageiros de Deus, nos livros revelados, como a Torá, os Salmos, o Evangelho, o último dos livros ao Corão. E acreditamos também no dia do juízo final, no prestar de contas, onde terá uma balança, onde todas as pessoas prestarão contas do que fizeram e do que deixaram de fazer. E acreditamos também na predestinação. Isso é a crença, a fé que o muçulmano acredita. Porém, o conceito de fé, se perguntar para qualquer pessoa, todo mundo tem fé. Para nós muçulmanos, fé é uma coisa. Acreditar no sentido de reconhecer que existe é outra coisa. Para nós muçulmanos, fé em Deus não significa reconhecer que existe um Criador, porque isso todas as pessoas acreditam, ou quase todas as pessoas acreditam. Mas a fé em Deus é acreditar, basear essa fé, basear na convicção, no conhecimento, na espiritualidade também, que Deus, Ele não necessita de ninguém. Deus não necessita de ninguém. Intermediários, no caso? Não precisa de intermediário. E também não precisa nem da oração dos humanos. Se todos os humanos fossem bonzinhos, virtuosos, tementes, orassem a Ele 24 horas por dia, como os anjos fazem, isso não aumentaria nada nele. Se todos os humanos fossem rebeldes, desobedientes, pecadores, devassos, isso não diminuiria em nada nele. Por que nós acreditamos em Deus? Por que nós rezamos? Como vocês viram, nós rezamos. Claro. Por que nós temos obrigações, cumprimos nossas obrigações? Não esperamos, literalmente, essa palavra, não esperamos retorno material algum. Não agradecemos a Ele, nem pedimos perdão dEle para que Ele nos cure, nos dê dinheiro, nos dê carro, nos deixe rico. Mas fazemos isso porque Ele merece. Nosso Criador, nosso Senhor. Uma forma de gratidão. Uma forma de gratidão. Esse é o conceito de fé. Nossa, é uma pergunta meio básica essa, né? Mas a questão, eu vou fazer exatamente como ela está escrita, né? O Islã tem uma escritura sagrada? Sim, a escritura sagrada do Islã chama-se o Alcorão. O Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, como vocês conhecem talvez como Maomé, o correto é Muhammad. Para nós, porque os nomes não são traduzíveis, né? Os nomes próprios não são traduzíveis. Sim.
Muhammad, o Corão foi revelado para ele através do anjo Gabriel, em intermédio de 23 anos. Agora você pode me perguntar qual é a diferença entre o Corão e a Bíblia, ou o Corão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Existe uma grande diferença no sentido da preservação dos textos. Porém, o conteúdo que o Corão trata é continuação do conteúdo tratado do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Há uma grande diferença na forma da preservação, porque o Corão foi revelado numa língua árabe, a um profeta árabe. E esta revelação foi-se preservada e mantida no mesmo idioma que foi revelado. Por isso você pode ver muçulmanos da África, chineses, brasileiros, que aprendem a leitura do Corão, aprendem o Corão para manter a língua da revelação. Então, no nosso livro sagrado chama-se o Alcorão. Não quer dizer que nós rejeitamos a Torá, ou os Evangelhos, ou os Salmos. Nós acreditamos que Deus revelou livros a Moisés, que Deus revelou um Evangelho a Jesus. Agora, se me perguntarem, se os muçulmanos forem perguntar, se acreditam aquilo que as pessoas acreditam hoje na mão que é o Evangelho, nós dizemos assim, literalmente não, porque Jesus falava aramaico, e não se tem o Evangelho segundo Jesus, se tem o Evangelho segundo fulano e ciclano, os evangelistas. Mas nós acreditamos que Deus revelou uma mensagem a Jesus. O conteúdo do Alcorão, ele corrobora e confirma o conteúdo dos livros passados. Interessantíssimo. Uma pergunta básica, né, que eu acho que essa pergunta determina muitas coisas, muitas dúvidas de muitas pessoas. O Islã é uma religião de paz? Sem dúvida. A palavra Islã significa submissão e tem origem da palavra salam, que significa paz. Nós acreditamos que todas as religiões, todas as religiões, elas pregam, ensinam seus seguidores a paz. Mas os seguidores de todas as religiões não são anjos. Claro. Mas por não ser anjo não precisa ser demônio também. Só porque não pode ser anjo não precisa ser demônio. O Islã é uma religião de paz. O Islã prega a paz. Mas esse conceito de paz, quem é que define? É o Criador ou é o dominante ou dominado? A palavra paz para nós, para o dominante, paz que significa se entrega, bandeira branca. E para quem tem sido dominado, seu território invadido, o que é paz para ele? Sai do meu território. Exato. Então o Islã é a religião de paz, mas qual paz? Sim. O Islã, todas as religiões pregam a paz. Todos nós acreditamos, mesmo muçulmano, acreditamos que judaísmo, cristianismo, todas as religiões pregam e ensinam seus seguidores a paz. Agora os humanos, eles sabem muito bem a como desvirtuar o ensinamento dessas religiões. Eles sabem muito bem isso. Conceitos de paz diferentes, o né? Conceito de paz. Então, quer dizer, a paz do dominante, do colono, quando o nosso Brasil, aqui, quando os portugueses, Espanha invadiram a América, o que era a paz para eles? Entrega o ouro, não vem paz. Para os índios, o que é paz para os índios? Me deixa em paz, não nesse conceito de paz. Islã é a favor da paz, sim, mas qual paz nós estamos falando? Claro, com certeza. Já nos foi adiantada essa pergunta que eu gostaria de fazer agora, já foi nos adiantado mais ou menos antes quando nós conversávamos, mas seria interessante perguntar ela. É justamente, claro que a gente entendeu muito esse contexto mais geral do Islã, que tu não tem como dividir áreas da tua vida, como eles nos explicaram antes, os teus antecessores, mas é interessante perguntar isso, até porque muitas pessoas têm essa dúvida. Por que essa unidade entre o Islã e a política? Porque a política, a vida pública, a vida política, a vida econômica, a vida civil, a vida fora o Islã não é nós acreditamos que Deus louvado seja, ele não é um Deus que existe somente na mesquita ou na igreja. Acreditamos que Deus revelou uma religião, um sistema. O conceito de Islã, de religião para nós muçulmanos, não é aquele conceito a Deus o que é Deus, a César o que é César. Não. O Islã é um sistema completo de vida e abrange todos os segmentos da vida, inclusive na política. No Islã, no Alcorão, no Islã existe um código completo de vida. A forma de como se relacionar com Deus, como se relacionar contigo mesmo, como se relacionar com a tua família, com o governante, com o governado. Então o Islã é um sistema completo de vida. Por ser um sistema completo de vida, a política entra no meio. Claro. Quer dizer, mas se nós vermos historicamente, o inverter a pergunta, por que no Ocidente
A Claro. política não segue a religião, nem a religião segue a política. Nós temos que voltar na história do iluminismo, né? Por que houve a cisão. Histórias quer dizer, o mundo islâmico, historicamente o mundo islâmico não sofreu essa diferença, em árabe chama-se secularismo, Estado secular. No mundo islâmico não houve um secularismo. Nunca houve o Estado secular no islamismo, como houve na Europa. Iluminismo, várias revoluções industriais, enfim, é o que levou ao que nós temos hoje aqui. A religião não interfere em nenhum dos assuntos do Estado, e o Estado não interfere em nenhum assunto da religião. Mas por que a Europa chegou a isto? Porque na Europa, não estou discutindo religiosidade. Claro, eu compreendo. A religião como instituição, ela que dava confiança, ela que fazia o Estado. Sim. E ela que proibia ou legalizava. E coisas, por exemplo, Galilei e outros cientistas. Outros cientistas aí que são os melhores para falar o que eles sofreram por causa da ciência. Mas no Islã não houve esse processo. A ciência, os direitos. No Islã, o Estado era o responsável para manter aquilo no Islã que mantém a segurança, que mantém os direitos de liberdade, de expressão e também de descoberta de ciências, o que não aconteceu na Europa medieval pela igreja. Então houve que tem que separar então. E foi quando separou que teve o progresso na Europa. No mundo islâmico foi ao contrário. Se nós vermos na Península Ibérica, Andaluzia, a história da Andaluzia, Espanha, Portugal, os muçulmanos ficaram 700, 800 anos lá. E era uma religião Estado, não obrigou. Nem o espanhol ou o português converteu ao Islã. 700 anos. Não obrigou nenhum português e espanhol a falar árabe. 100 anos depois que Portugal chegou e a Espanha chegou na América Latina, 100 anos, 1500, 1600, qual era a religião oficial desse novo mundo? Qual é a língua oficial? Ou espanhol ou português. Quer dizer, durante 800 anos os muçulmanos não obrigaram ninguém. Isso porque era religião e Estado junto. Porque a religião tinha a obrigação, os sábios tinham a obrigação de cobrar dos políticos. Isso não é do Islã e isso não é do Islã. Os políticos tinham autoridade de exigir dos sábios, fala a verdade, isso é da religião ou não é? Então, no Islã, onde não houve o secularismo, houve o progresso. Na Europa, onde teve mistura de religião com política, houve o atraso. Então, aconteceu isso. Hoje o mundo muçulmano está passando por que está passando hoje porque houve essa cisão que se perderam hoje, os muçulmanos do mundo, porque separaram o Estado da religião, achando que o progresso está seguindo a Europa. Mas são histórias diferentes, claro. São fundamentos diferentes, são tradições, culturas diferentes. Então por isso que o Islã, a política está presente na vida do Islã, e é impossível um muçulmano seguir o Islã sem estar no meio da política. Agora você pode me perguntar, como é que vocês fazem no Brasil então? Sim. Vocês vão fazer um partido islâmico? Não. Quem discute isso não são os sheiks, são doutores, juízes muçulmanos, eles que discutem esses assuntos dentro da comunidade islâmica. Sim. Não. Tá. E tu acreditas, já que tu colocaste, muito bem colocado esses pontos, tu acreditas que grande parte desses conflitos que nós vemos hoje, eles são resultantes de toda essa carga histórica que foi atravessada durante os séculos, através dessa imposição de tanto dos países europeus hoje como outras potências que são representadas no mundo, que de certa forma eles tentam definir, como tu disseste no princípio da entrevista, um conceito de paz, impondo a vontade deles como um perfil de paz? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vimos assim que o mundo muçulmano, geograficamente, da Indonésia até o Marrocos, passando pelo norte da África, Oriente Médio, as ex-repúblicas soviéticas, todo esse mundo muçulmano, esse mundo geograficamente muçulmano, foi imposto para eles algo que não é deles, que não é do conceito, da cultura, da tradição. E os muçulmanos, historicamente, não fizeram o mesmo quando estiveram na Europa, em guerras, há séculos passados, impondo cultura e religião. Nós vemos hoje que criticam-se muito o Islã, o termo fundamentalista, radical, terrorismo, etc. Mas esse adjetivo só serve
Só é pejorativo quando atribuído ao Islã. Mas se alguém falar uma pessoa radical islâmico, pá, vê um homem vestido de branco, com um pano na cabeça, vai explodir todo mundo. E a palavra radical democrata, o que se acha? Não é tão pesado, né? Sim. Ou muçulmano fundamentalista, não é aquela coisa, mas democracia, eu sou fundamentalista em nome da democracia, ou seja, essa democracia, né, nós estamos discutindo o valor dela, mas claro, essa democracia, ela tornou-se o quê? Ela é a mesma coisa que estão fazendo com o fundamentalismo islâmico. Hoje, se alguém disser, vamos em nome da democracia, é permitido invadir países. Afeganistão. Sim. O caso da lei votada pela ONU. Né? Sim. Quer dizer, legalizaram, em nome da democracia, pode invadir países, destruir, roubar riquezas naturais, petróleo, destruir pessoas, tudo. Por quê? Em nome da democracia. A democracia é sagrada. Não, não é? Mas põe essa mesma expressão e fala em nome do islamismo. O mundo levanta. Claro. O mundo levanta. Os problemas hoje atuais políticos no mundo muçulmano é porque esses conceitos, preconceitos, foram criados pelas grandes potências. Eles não criaram isso sozinhos. Claro. Não criaram isso sozinhos. Se nós vemos nas ciências humanas o estudo do orientalismo, aquele grande professor falecido nos Estados Unidos, Eduardo Said, tem um livro O Orientalismo, explica bem, quer dizer, a Europa, o mundo ocidental, e nós falamos do Brasil, nós não somos ocidentais geograficamente, mas no dia que a Europa, a Inglaterra, a França, que mais Estados Unidos, grande potência, dizer que tem que invadir o Brasil porque a Amazônia tal, não é, em nome da democracia, tudo é válido. Acabou o Ocidente, acabou a democracia. Então, esse conceito de democracia, de guerra, eles que fazem isso. O mundo muçulmano hoje. Quem que, em 2013, os Estados Unidos invadiram o Iraque? Contra a ONU. Contra todas as regras do mundo. Contra os princípios de democracia que eles mesmos estabeleceram e invadem os outros países para fazer valer. Atrás de guerras químicas e bombas e tal. Depois foi descobriram não, mentira, né? Era mentira. Era mentira. Tony Blair não tinha, era mentira tudo. E aí, quem julga? São essas potências, elas que estabelecem conceitos. Como tem aquele livro chamado O Choque entre Civilizações. Quer dizer, existe uma... dá muito dinheiro guerra, né? Deve dar muito dinheiro guerra, porque senão, se guerra tornasse alguém pobre, ninguém ia fazer guerra. Verdade. Porque os problemas hoje é devido, são conceitos impostos. A questão, eu não respondi a tua pergunta diretamente, fui por volta, mas os movimentos islâmicos, os problemas dos países muçulmanos hoje, eu divido por dois, são movimentos de renascença islâmica. Renascença, você pode dizer renascentismo ocidental. Sim, tem muçulmanos que querem fazer uma renascença islâmica. Peraí, vamos viver como muçulmanos, mas vamos tirar da nossa sociedade aquilo que não é do Islã, aquilo que é cultura, aquilo que é tribalismo, aquilo que é tradição e é errado ao Islã. É o movimento renascentista islâmico. E tem outros movimentos que acham que não, para a gente se livrar do Ocidente tem que ir para a guerra, tem que rachar. Não adianta isso daí. Né? Então os problemas muçulmanos hoje, grande parte, a maior parte, os inimigos externos, Europa e Estados Unidos, principalmente. E depois o problema interno. Os muçulmanos acharem um rumo, fazer uma nova renascença dentro do mundo islâmico. Sim. Baseado no Islã. O Islã nunca foi uma religião agressiva, nunca foi uma religião de autodefesa. O Islã nunca foi uma religião que proibiu as artes, proibiu a cultura, proibiu o estudo, a tecnologia, como foi na Europa. Claro. Então, às vezes fizeram essa comparação. Estado religioso, qualquer pessoa na rua, no mundo ocidental hoje, se falar o que você acha de um Estado religioso, eles vão achar que estão vendo aqueles filmes de 1300 e pouco. Não! Mas fala hoje na rua hoje no mundo muçulmano, o que você acha do Estado seguir a Sharia, seguir o Islã? A Tunísia, o Partido Islâmico ganhou. O Marrocos, o Partido Islâmico ganhou o parlamento. Agora no Egito está ganhando. Quer dizer, o povo quer o Islã. Mas daí sim, o Ocidente, parte do Ocidente diz, não, o povo quer o Islã é terrorista do Bin Laden. Mas aquilo não é o Islã. Claro. Deixa a gente falar o que é o Islã. Não estou obrigando vocês a aceitarem. Claro. Mas deixa a gente ver a nossa vida. E justamente tu acredita que um dos grandes conflitos do Ocidente com o Oriente, né, em si seria isso? Seria essa questão de o Islã representar, de certa forma,
os países que são muçulmanos representar, de certa forma, uma ameaça para um sistema que já está pré-estabelecido de exploração, digamos dessa forma, né? De países onde que determinam o que é democracia e paz? Você quer dizer então, será que é um perigo para eles? Para o invasor, o colonizador, o vampiro, exato. Aquela pessoa acordar? Claro que é um perigo. É um perigo para o dominante, o colonizador, o usurpador, o invasor, que as pessoas tenham consciência que eles estão sendo abusados, invadidos, corrompidos, estagnados. Prostituídos até. Prostituídos. Esse é um perigo grave. Porque nós vemos hoje no mundo, hoje em dia na política internacional, o que está acontecendo. Sim. Todos os países têm direito de se defenderem. Menos os países muçulmanos. O país muçulmano se defende de terrorista. A semana passada, os Estados Unidos, com aqueles aviões teleguiados, mataram 21 militares paquistaneses. Pediram desculpa. Todo mês, Paquistão, Estados Unidos mata civis paquistaneses, afegão. Já mataram Bin Laden, o que vocês querem mais? Destruíram o Afeganistão, já mudaram o governo do Paquistão, já botaram bases militares em toda a parte do mundo. Atrás do Bin Laden, já não mataram ele. Acabou, vamos embora. Mas não. Claro. Qual é a desculpa deles? Nós somos aqui para não ter um fundamentalismo. Eles são responsáveis, direto, pela essa reação violenta. Essa questão que tu falaste da reação violenta, como eu posso determinar essa questão do fundamentalismo, do radicalismo religioso, né? A que ponto, por exemplo, eu posso determinar que um muçulmano é radical? Primeiro vamos voltar para as definições. Quem é que define para nós que é radical e fundamentalista? Exato. Vamos voltar, porque senão nós vamos ter duas medidas. Duas medidas, claro. Fundamentalista é aquele que volta para as origens. Nós vemos a palavra fundamentalismo em árabe na história islâmica, na literatura religiosa. A palavra fundamentalista nunca existiu. Eu sou formado numa faculdade islâmica na Arábia Saudita, considerado o país mais conservador do mundo islâmico. É o país onde a mulher não pode dirigir, é o país onde a mulher não pode votar. Me formei lá. Estudei também lá. A palavra fundamentalismo em árabe. Nos dicionários até 1920, por aí, 1960, não existia a palavra fundamentalismo. Fundamentalismo surgiu aonde? Na Europa. O primeiro fundamentalista europeu, com todo respeito, pessoa que não concorda com as ideias, porém admiro a personalidade. Claro. 1516, Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez? Vamos traduzir, deixa o povo, a igreja, deixa o povo ler a Bíblia. Em indulgências, vender coisa no paraíso, expiação dos pecados. Não. O primeiro fundamentalista abriu porta para o povo conhecer a origem da sua religião. Foi Martinho Lutero, depois Calvino. Então o fundamentalismo nasceu na Europa. E nós vemos historicamente fundamentalismo anglicano, o fundamentalismo protestante na Inglaterra, 1800 e 1700 e pouco. Depois para os Estados Unidos. Ou seja, o fundamentalismo religioso nasceu aonde? Cresceu para o mundo nos Estados Unidos. Até hoje nós temos sociedades no Texas, sociedades nos Estados Unidos, que vivem como viviam no 1800. E nem a lei americana é vigente sobre eles. Os Quakers. E eles são polígamos. Pode ter quantas esposas quiserem. São fundamentalistas, mas são europeus, brancos, colonizadores, cristãos. E protegidos por lei. Protegidos por lei. Imagina se um muçulmano faz isso num país muçulmano. País de origem dele. O mundo levanta. Então, fundamentalismo é aquele que volta à origem. Radical que vai ao extremo, ou é 8 ou 80. Vamos ver se no Islã existe aquilo que é radical e existe aquilo que é fundamental. O Islã, todas as pessoas têm que voltar às suas origens. Todas as pessoas têm coisas na vida, na religião, valores, é 8 ou 80. Mentira, não existe 82, é 8 ou 80. Assassinato, morte, roubar, é 8 ou 80. Tem coisas que não tem valores, ninguém pode mexer. Esse radicalismo nós estamos falando, ou é a pessoa, por exemplo, o que eu vou responder diretamente, países muçulmanos, sociedades muçulmanas, a sociedade diz, eu quero uma sociedade muçulmana, vamos fazer isso à força, vamos obrigar todo mundo, uma vara, vai seguir o Islã.
eu sou fundamentalista. Não, porque o fundamental do Islã, a base, a origem do Islã, não ensina isto. A educação da sociedade, que começa pela família, no Islã, no Alcorão, não ensina isto. Essa pessoa, então, é chamada de fundamentalista? Não. Pelo Islã não é fundamentalista. É uma pessoa que fugiu, marginal, saiu à margem do fundamento do Islã. Direito de expressão, direito, por exemplo, existem sociedades muçulmanas hoje, sociedades muçulmanas, onde o casamento é arranjado. E são chamadas, para o Ocidente, são fundamentalistas. Não são fundamentalistas. No Alcorão não diz isto. Isso é costume de povos. É errado dizer que são fundamentalistas. Não, eles não seguem fundamental. Isso não está no Islã. Sim. Essa é a cultura deles. É errado, mas não é do Islã. Então, como é que o fundamentalismo é uma coisa, o radicalismo também pode ser semelhante? O que é o muçulmano fundamentalista radical? Por qual visão? Pela visão islâmica ou pela visão norte-americana, inglesa ou francesa? Claro. É ou não é? É verdade. Então, nós muçulmanos dizemos assim, no islamismo não existe a palavra fundamentalista. Se tiver, é aquele que segue o Islã. Muitas pessoas dizem assim, mas o Islã obriga as mulheres a usar a burca no Afeganistão. A burca primeiro. Vai ter um partido islâmico no Egito, vai ser fundamentalista, vai obrigar todos os muçulmanos a usarem a burca. Espera aí, burca é uma vestimenta islâmica. Porém, aquela forma de vestimento é usada somente no Afeganistão, de um povo. A bombacha é uma calça. Nós não podemos generalizar. Para todo mundo usar calça, tem que ser bombacha. É o que o Talibã fez. É uma cultura que o Talibã fez. A etnia Pashtun fez isso. Nós somos muçulmanos, a forma da nossa cultura, usar a burca, a vestimenta islâmica, mulher feminina é assim. O que eles fizeram? O erro é todo mundo. E é errado. Fundamentalistas. Não é o fundamental do Islã. Pode ser radical e querer forçar, obrigar, pela violência, os argumentos dele, as convicções deles. Porque a questão de argumentos, convicções e argumentos é tudo questionável. Eu poderia dizer então que de certa forma a mídia num todo ela acaba pegando esses pequenos elementos e tornando eles como o ponto foco da visão para tentar criar uma imagem. Perfeito, eu te digo exatamente isso. Como disse, eu vivi em país muçulmano, não foi em qualquer país muçulmano, foi em Meca, ali no coração do Islã. Esta visão de generalizar é em tudo quanto é lugar. Eu me deparei também com muçulmanos, vivendo em países muçulmanos, achando que todo ocidental pensa igual o Bush. Tem que entrar nos países muçulmanos, saquear, matar, Abu Ghraib, Guantánamo. Eu falei, não é assim. Não é assim. Nem todo ocidental aceita essa política. Nem lá nos Estados Unidos. Nem lá. Quer dizer, essa questão de generalizar. Agora, por que generaliza e pega essa parte? Daí vamos voltar porque tem mãos atrás lá. Claro. Né, manipulando isso. É interessante, né? É interessante manipular. Mas nós não podemos, como deixamos ser claro, temos que ser claro, fundamentalismo no Islã, radicalismo, são duas coisas. O fundamentalismo original começou na Europa. E os Estados Unidos que expandiu o fundamentalismo. O que se tem de fundamentalismo islâmico? Aquela pessoa que quer fazer valer o Islã à força. Os Estados Unidos fazem isso com a democracia. Só que quando é democracia, é ocidental, é valor ocidental, democracia, liberdade, é legal. Quando é Islã, é terrorismo, é do diabo, Satanás, essas coisas. Então, esses conceitos, quem é que define esses conceitos? Quem é que faz valer para nós? Mas nós, muçulmanos, somos claros, não temos nada para esconder. E dizemos sim, tem muçulmanos, alguns muçulmanos, que vivem em algumas áreas de guerra, de turbulência, que dizem isso é do Islã. Nós vamos explodir, vamos matar, vamos fazer porque o Islã manda. Mentira. Tragam ao Corão e diga se está no Corão. Não é. E isso é criticado pelos sábios muçulmanos, coisa que a mídia não põe. Coisa que a mídia não põe. Muitas vezes nos perguntam, vocês vão perguntar aqui para mim. Sim, claro. Né, que vocês acham no 11 de setembro, outras coisas. Não, tem coisa que o Islã está claro. No Corão fala, sejam justos, mesmo que seja contra vocês mesmos. Porque Deus está bem inteirado do que vocês falam. Tudo que o muçulmano fala ou faz, um dia ele vai comparecer perante Deus, vai prestar conta. O mensageiro de Deus, Muhammad, ele disse assim. Ele disse assim: quem ofender
a palavra ofender, brigar. Um não muçulmano que vive num país muçulmano não sentirá o cheiro do paraíso. A gente reza, jejua para entrar no paraíso. Agora, o que faz pessoas lerem só parte de um texto, esquecerem 99% do texto? Daí tem questões pessoais, né, e políticas que é complicado. Eu vou te incomodar então um pouco. O que tu poderia me apontar assim, só de forma, claro que eu não vou entrar muito profundo nessa questão, mas como um dos grandes fomentadores desse radicalismo islâmico, isso. O que tu acredita que seja, por parte, claro, como tu me disseste, é visto o radicalismo de certa forma quando há uma contra-resposta a uma ação que também é terrorista. E daí também se taxa uma contra-resposta que é de defesa, na verdade, como terrorismo, né? Mas não seria isso. Eu estou tratando especificamente a questão do radicalismo em si, o radicalismo islâmico, o extremismo. Né? O que tu acredita que seriam fatores principais fomentadores desse radicalismo? Eu acho que em primeiro lugar é a colonização. Colonização, esse primeiro, se Inglaterra e França não tivessem invadido os países muçulmanos desde 1800, a França ficou mais de 100 anos na Argélia. Os países, a Inglaterra ficou na Palestina, fez a partilha, Síria, Líbano para cá, Jordânia para lá, Arábia Saudita para cá, o Iêmen separou e botou quem era interessante para eles. Se não fosse tiverem feito isso, nunca teria acontecido. E quer dizer, o responsável direto pelo radicalismo é esses invasores. Os invasores, né? Os colonos. E essa questão, assim, hoje, por exemplo, trazendo um pouquinho mais para os nossos dias atuais, existem grupos que usam... Eu cheguei a ouvir, no caso, através de algumas leituras e tal, eu te pergunto que eu acho que é a pessoa mais específica para poder elucidar, não só a minha dúvida, mas como a dúvida das pessoas que vão assistir. Falam que existem outros pensadores dentro do próprio Islã que têm ideias diferentes da interpretação do Corão. E eu queria te perguntar justamente isso. Hoje, por exemplo, nós podemos dizer que o radicalismo, de certa forma, ele é influenciado por esses pensadores? E se existem esses pensadores? Bom, se existem esses pensadores. Tem que ver se esses ditos pensadores eles são unanimidade no mundo islâmico. Claro. Às vezes pega uma pessoa, por exemplo, eu posso dizer o Henrique Cristo, lá o Henrique Cristo, né? Ele é unanimidade no Brasil, é uma piada. Sim. Né? Podemos dizer que pegar o que ele fala é uma unanimidade lá, enfim, né? Mas no Islã, como eu falei, voltando para o conceito, claro, do radicalismo, né? No Brasil, o Código Penal, o Código Civil, a Constituição é acessível a qualquer pessoa, só comprar Código Penal, direito administrativo, direito, enfim. Será que qualquer pessoa, eu, você, quem está nos assistindo, tem direito de pegar o Código Penal ali, o Código Civil, não sei como é que chama, enfim, o Código Penal ali, interpretar, abuso de autoridade, 6 meses de 4 meses de detenção, até aqui 4 meses de detenção, viu alguém desrespeitando a mãe, eu vou no jogo vou no Grenal, vi um cidadão ofendendo a polícia, desacata a autoridade, eu mesmo vou lá, prendo ele na minha casa, lá amarro, tô aplicando até aqui no Código Civil. Peraí, quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autoridade de tu condenar, julgar, dar prova? Executor de lei, né? Quem? No Islã também é assim. Não é qualquer um, nem várias pessoas que têm esse direito de interpretar o Corão. São teólogos, são sábios, estudiosos. Hoje vemos pessoas assim, não, mas no Islã, quando a gente vê, essa é uma leitura radical do Islã, o Islã radical faz uma interpretação do Corão. Primeiro, quem que deu autoridade para eles ler isso? Foram sábios? Foram conselhos dos teólogos de todos os países muçulmanos unidos? Foi a maior instituição acadêmica islâmica, de direito islâmico do mundo? Não foi. Então não dá para dizer que são pensadores. São penetras. Não é? Sim, são claro. amadores. Se compara assim. Pessoas pegam o Alcorão, o Islã manda fazer isso. Tá, mas e é tu que vai interpretar a lei? Tu que é o juiz? Tu que é formado para isso? Tu é preparado para isso? Não? Então o que está falando? Então quer dizer, teólogos, sábios
do mundo muçulmano que impulsiona as pessoas a ter essa visão, essa atitude extremista, violenta, teólogos muçulmanos não têm. Sábios não têm, dizem isso. Eles não dizem, tem que fazer isso. Eles dizem, no islamismo é assim que se faz. É assim que é no Islã. Mas quem é que tem autoridade legal constituída para fazer isso? Não é o cidadão comum. É o Estado. É o Estado Islâmico. Nós temos Estado Islâmico 100% hoje? Não temos. Temos que criar o Estado Islâmico. Mas não existe personalidades assim. Existem personalidades que o orientalismo, estudo, a CIA, inventa e diz. Sim. Amanhã, depois de um grande intelectual muçulmano, por exemplo, o Noam Chomsky grande Noam Chomsky, ele é um grande intelectual. E critica as posições ocidentais diretamente. Amanhã depois a CIA põe ele como mentor do terrorismo. Sim. E se a CIA botar isso, deu. Todo mundo acredita, né? Todo mundo acredita. Ou o homem do Wikileaks. É verdade. Se ela for considerada terrorista. Foi considerado. Quer dizer, Sim. como é que fica? Quem que acusa? Quem é que junta as provas? Então acontece isso daí. Nós muçulmanos sabemos, tem pessoas que têm uma visão extremista para solucionar esses problemas, uma visão islâmica. Mas são constituídos de um direito islâmico? Não. São penetras. Interessante tu afirmar isso. São responsáveis pelos seus atos perante Deus. Interessante tu afirmar isso, porque é um elemento novo para a grande maioria, até acho que acredito que para todos nós, né? Existe então, digamos que instituições que regem essa questão da lei islâmica dentro do mundo islâmico. Sim. Por exemplo, e existe unidade entre os países. Sim, cada país muçulmano existe um ministério dos assuntos islâmicos. Interessante isso. Esse Ministério dos Assuntos Islâmicos são os ministérios responsáveis a orientar o ensino pedagógico nas escolas, orientação religiosa. Existe o Ministério da Justiça. Na Arábia Saudita é um país, não literalmente, mas eu falo assim, em tese, um país 100% muçulmano, em tese. Porque tem o direito lá, ele fala o direito canônico, o direito islâmico. É o direito islâmico que prevalece. E daí tem juiz, tem o Ministério da Justiça, tem o Supremo Tribunal, tem os sábios, tem os imãs, tem os sheikhs das mesquitas. Eles vão orientar, vão chegar até na maior autoridade legal constituída em cada país muçulmano. Na Líbia, agora, que no mês passado que mataram o Gaddafi, a maior autoridade religiosa da Líbia, constituída, falou, eu não posso dizer nada contra o Gaddafi, nunca pude falar nada contra o Gaddafi, porque eu era obrigado a trabalhar aqui. Não podia sair do país, não falava. Agora que está a guerra, pega ele de uma vez. É a visão islâmica. É a visão islâmica. Os países muçulmanos também. Também, não é se qualquer um fala. Isso até nos países muçulmanos é possível até de processo do Brasil administrativo. Imagina se eu vou pegar e começar eu sou engenheiro. Sim. Eu sou médico, eu sou jornalista, vamos ir. Claro. No islamismo também é assim. Só que muitas pessoas não levam em consideração. Daí a pergunta é, do mundo ocidental, por que o mundo ocidental tem mentores, tem cabeças que fomentam e tem popularidade? Tem. Mas eles têm crédito pela classe acadêmica? Não tem. Se pegar, por exemplo, a OAB do Brasil, toda a OAB do Brasil, se vai pegar qualquer um advogado ou um juiz que deu uma sentença errada, que o povo repudiou, vai ver a posição da OAB. Vamos se pronunciar contra. No Islã, no mundo, cidade muçulmana, existe isso também. Existe isso. Mas daí, a política, os mundos muçulmanos hoje, eles levam em consideração que esses teólogos e sábios falam ou não? Condição de interesse deles, sim. Condição de interesse deles, não. E daí essa atitude dos governantes dos países muçulmanos é o que faz os seguidores da elite islâmica, não é do clero, mas da classe acadêmica, se revoltar. Daí tá o problema. Claro. Se a OAB, os grandes órgãos que defendem a procuradoria, que defendem os interesses do cidadão, do povo, for conivente, for silenciar, como silenciou antigamente contra a ditadura e tudo, o povo, essa instituição islâmica, perde a credibilidade entre a população
E surge quem? Esses ideológicos islâmicos, que surge como surgiu na década de 60 e 70, que foi o resultado hoje. Mas hoje, esse século agora está mudando, os muçulmanos estão voltando para suas origens, de uma forma correta. Não da forma da década de 60 e 70, quando existiu isto. Então, historicamente, sou claro, não temo nada, não temo ninguém, não tenho por que eu temer. Claro. Né? Eu estou falando dentro da casa de Deus, mesquita, né? Religiosamente, como muçulmano, como orientador religioso, no mundo muçulmano, quando governos não escutaram a autoridade muçulmana, e a autoridade muçulmana também estava presa à política, perdeu o crédito, apareceu vozes, e essas vozes aí fizeram década de 60, 70, 80, o que está chegando hoje. Está chegando hoje. Então, quer dizer, tem um histórico aí. Sim, não é uma coisa que surgiu do nada, né? Não. Assim, ela tem toda uma... Existem pessoas, mentores do fundamentalismo islâmico, Irmandade Muçulmana, existe, a gente vê nos meios de comunicações, mas eu não estava sentado em casa onde eu vou fazer um movimento islâmico radical para combater todo mundo. Não, foi reação. Porque as autoridades constituídas não se pronunciaram ou não podiam se pronunciar. Apareceram essas vozes, tiveram seguidores e começou a briga. E isso hoje em dia, claro, em 2011 é discutido. Há 20 anos atrás não. Pressão política. Hoje existe o Twitter, o Facebook, hoje o mundo está muito mais rápido, né? Mais rápido. Na informação. E isso facilitou muito. Facilitou bastante. Bem, acredito que grande parte das perguntas relacionadas a essa questão mais estrutural, acho que foram bem esclarecidas. Eu queria chegar já direto ao ponto conflituante das perguntas, né? Nós queríamos entrar nessa questão dos palestinos e judeus, né? O conflito Palestina e Israel. Tá. O que tu poderia nos dizer assim em relação a isso? Claro que nós temos toda uma base de informação da forma como foi feita a formação do Estado de Israel em 48, todo o transtorno que isso causou. E o que tu poderia nos dizer em relação assim, a um sentimento dos muçulmanos em relação a esse conflito? Olha, na realidade, eu sou apropriada para comentar sobre isso. Deveria ser um palestino de idade que viveu antes da partilha e depois da partilha. Mas como essa missão foi confiada a mim responder, vou dar a minha opinião. Eu vou tentar me basear a opinião que eu tenho naquilo que eu tenho entendimento da religião islâmica. Primeiramente, historicamente, os muçulmanos palestinos, a maioria parte dos palestinos são muçulmanos, 90% dos palestinos são muçulmanos. Muçulmanos, judeus e cristãos sempre viveram em paz na Terra Santa, na Palestina, sempre viveram em paz. Não quer dizer que dará paz de mil amores, mas nunca teve guerra entre eles. Uma coisa de respeito. Um caso de respeito. Isso alguns palestinos que rezaram conosco hoje, eles poderiam falar isso também. Sim. Antes. Com a partilha estabelecida pela ONU, que era que veio a Liga das Nações, né? Essas Ligas das Nações, quem era a Liga das Nações? França, Inglaterra, Alemanha nem estava ali ainda, mas os Estados Unidos não eram mais de 6 países, União Soviética. Eles, por se remediar ou consertar o erro e o crime que o nazismo fez, do Holocausto, resolveram separar a Palestina entre judeus e criar o Estado de Israel. Agora que é Israel e a terra dos palestinos, agora que é de vocês. Tudo bem. Claro que palestino algum iria aceitar naquela época. Claro. Aceitaram porque era uma minoria política, porque quem dominava eram os ingleses. Sim. Os ingleses que decidiram, os palestinos, daqui para lá é vocês, daqui para lá para os judeus que vão vir da Bulgária, da Rússia. Os palestinos aceitavam os judeus que moravam lá. Mas os russos, os alemães e os argentinos, enfim, isso é o problema deles. Né? Uhum. Até então não era problema. Mas quando separou, teve um problema maior. E o problema foi se gravando quando houve as guerras, os 6 dias, guerras de 63, 67, todas essas guerras. E o problema se agravou muito mais quando Israel tomou parte quando Israel tomou parte da parte que a ONU disse
essa parte de vocês palestinos. Qual é o grande problema da questão palestina depois da ONU? Que a ONU tem que resolver isso. Não são os palestinos que tem que resolver. A ONU fizeram esse problema. Separaram daqui para lá a Palestina, daqui para lá Israel. Israel tomou os territórios ocupados, até hoje, Cisjordânia, faixa de Gaza, tomou tudo. O que os palestinos querem hoje? Eles já não querem outra parte que eles perderam. Eles querem aquilo que a ONU determinou. Esse é o grande problema. O grande problema na questão palestina é alguém alguém na ONU, enfim, o Brasil talvez, fazer, menos Inglaterra e Estados Unidos, né? Claro. O Brasil talvez, acabar aquele problema. De certa forma gerou uma ferida no povo muito grande. Sem dúvida. O povo palestino hoje houve uma diáspora. O povo não, enfim, os palestinos que moram aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, eles não podem voltar mais para a Palestina, pode ficar só em visita. Tem pessoas, nós temos fotos, vídeos das pessoas com a chave delas, chave da casa. Aqui era a minha casa, me tiraram à força. Israel veio e me tirou à força daqui. Quero voltar para minha terra, não, tá terrorista. Queremos paz. Um povo quer paz, outro povo palestino quer o quê? Justiça. O Estado, não estou falando... Novamente veio o conceito de paz. Que tipo de paz que é proposta? Não estou falando sobre o seguidor da religião judaica, claro, ou israelita, o povo israelita, mas o Estado constitui Israel. Indiretamente vai quem vota naquele Estado. Claro. Bom, mas o problema da Palestina é um problema que sempre é uma ferida grande, criada pelo Liga das Nações, né? E tem para resolver. Vai para lá, para cá, e o Israel não vai nunca, não vai devolver os países, sim, não vai. E quem é que obriga hoje? Quem é que faz isso? Se fizeram a eleição na Palestina em 2006, o Hamas ganhou, movimento de resistência islâmica, movimento radical, fundamentalismo, enfim, mas ganhou de uma forma democrática. Ganhou de uma forma democrática, foi boicotado por todos os países da Europa. Olha a democracia que vocês pregam. Vão acreditar em quem depois disso? O país não tem direito à autonomia, né? Não tem autonomia. E quando tem, pode voltar, não, isso nós não queremos. Sim. Né? Então, quer dizer, é complicadíssimo. A questão da Palestina, na visão islâmica, só tem uma forma. Muitas pessoas são um lado mais radical. Depois já vamos nessa causa. Né? Alguns têm uma posição mais radical, não vão para a guerra, mas não dá. Isso não resolve. Não resolve guerra. Guerra resolvia na época do, sei lá, Gengis Khan, antigamente resolvia guerra. Sim, claro, sim. Hoje não se resolve mais guerra. Guerra vai gerar mais guerra, lá tem interesses, os Estados Unidos está ali. Vai gerar mais guerra e lucro para quem é filho. E lucro para quem está na guerra. Não, tem que ter uma... Eu acho que a solução da Palestina vai se resolver quando não existir o veto. Tiraram o veto dos países potentes que estavam querendo fazer, mês passado, a Palestina fazer parte, entraram para o Conselho de Segurança, Palestina, veto. Por quê? Quer dizer, quem vai resolver o problema dos palestinos? Vai ser, se não for a ONU idônea, vai ser os palestinos primeiramente. Israel não quer resolver, obviamente, claro, e nem os Estados Unidos permite, né? Nem as grandes potências. Mas eu, particularmente, eu acho que a solução, minha opinião, se fosse para dar opinião, que todo mundo dá opinião para os outros, né? Mas eu acho que os países do mundo teriam que acabar com essa questão do veto na ONU, né? E a ONU acabou. A ONU, quantas determinações, sanções, quantas ordens que a ONU já deu para Israel, quantas Israel obedeceu? Nenhum. Aquele navio, aquele barco que estava no boicote de Gaza, Israel foi lá, matou, fez de tudo, não aconteceu nada. Mas se um palestino largar um foguete feito em casa, no campo de Israel, que era território dele, antigamente, levanta o mundo inteiro. Mas se Israel destrói casas, faz o muro da vergonha, que ele separa, tudo é legal. Isto cria o quê? Cria a violência. Isso cria grupos radicais. E não tem solução. A visão islâmica é os muçulmanos também se reunirem. Todos os países muçulmanos. E
deram um apoio incondicional à criação do Estado palestino. E todos os países muçulmanos, com suas riquezas de petrodólares, fizerem o que foi feito na década de 70. Acabou o petróleo, até resolver o problema. Quando foi feito? Com o rei Faisal, na Arábia Saudita, na guerra de 73, acabou o petróleo. Mas se acontecer isso, os Estados Unidos têm um direito incondicional dado pela ONU para preservar as riquezas naturais do mundo. É ou não é? Sim. Né? Então é complicadíssima a questão palestina. Nós muçulmanos, eu não sou palestino, não tenho nenhum sangue de palestino. O que me une à causa palestina, sem ser a questão religiosa islâmica, é a questão que nós somos brasileiros, somos gaúchos, não gostamos de opressão e não aceitamos ficar quietos e devemos defender sempre o oprimido. Fomos educados assim e educamos nossos filhos assim. Isso nos une. Não tem uma pessoa normal no mundo que acha certo essas coisas acontecendo. Sim. Dos dois lados. Não acho certo também, como muçulmano, a atitude das pessoas vão lá no estado, na Palestina ocupada, destruírem, matarem civis. Que isso não vai resolver. Não é porque não vai resolver o problema, porque na religião não permite isso. Sim. O Islã não permite isso. O Islã diz guerra nas guerras. Nas guerras, o profeta Muhammad disse: não matei criança, nem velho, nem desarmado, e nem o religioso que está rezando, e nem os animais. O fundamentalista islâmico não faz isso, porque isso é fundamental no Islã. Guerra com quem está fazendo guerra. Mas as guerras sempre sofrem quem não faz guerra. Sempre sofre quem não faz guerra. Quem não faz guerra. Rodrigo, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, até porque a gente não quer também te tomar todo o tempo, né? Pode ficar. Eu gostaria que você falasse da tua formação. Falou que foi formado na Arábia, né? Acho interessante falar um pouco qual é a tua formação e como foi a sua formação. Eu, em 2000, eu saí do Brasil, Porto Alegre, fui para o Líbano, onde aprendi árabe. Estudei 2 anos no Instituto de Língua Árabe e Educação Islâmica no Líbano. Depois do Líbano fui para o estado do Catar, quase que não dá para ver no mapa, né? Sim. Você sabe que é jogador de futebol lá. Assim. Fiquei 6 meses no Catar e retornei para o Líbano, depois eu retornei ao Brasil. Eu fui para 2004, novembro de 2004, fui para a Arábia Saudita, em Riad, a capital da Arábia Saudita, onde estudei na King Saud University, a Universidade de Rei Saud, que é a maior instituição acadêmica na Arábia Saudita, onde é uma instituição pública, né? Onde ganhei uma bolsa de estudo e me formei na Faculdade de Educação e Estudos Islâmicos. Me formei o ano passado, 2001, eu formei em 2010. 2010 me formei e tenho um orgulho positivo, não um orgulho de esnobe, mas um orgulho positivo de ser o primeiro brasileiro convertido ao islamismo que se formou numa universidade islâmica, na Arábia Saudita. Talvez se o pessoal do bairrista soubesse isso, ia botar na site, né? O primeiro sheik, né? Sim. O primeiro sheik brasileiro é gaúcho, né? E minha formação é uma faculdade de educação islâmica, onde estuda todas as matérias de teologia, leis islâmicas, mas com ênfase também na educação. Me formei lá e retornei para o Brasil em janeiro desse ano. Se Deus quiser, ano que vem retorno novamente para fazer o mestrado. Essa bolsa de estudo já está quase que garantida. Essa bolsa de estudo a gente vai, porque a gente chegamos não para ficar parado, mas para continuar. Sim. Né? Essa é a minha formação acadêmica. E no Brasil, assim, estamos tentando ser, até não a bolsa de estudo lá na Arábia Saudita, estamos tentando estudar arquivologia ou biblioteconomia. Sim. Estamos tentando aí, para quem gosta de informação, de comparar dados, de livros. Sim, esse é um prato cheio. É um prato cheio, é verdade. E esses dados aí de adeptos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no Ocidente em geral, assim, o que a gente tem disso? Se tu perguntar para qualquer centro islâmico do Brasil, qualquer mesquita no Brasil, cada um te dará uma informação diferente, porque não existe um dado oficial. O dado, o IBGE, o último censo, não sei se o penúltimo do IBGE, diz que tinha 26 mil muçulmanos no Brasil.
26 muçulmanos no Brasil, tem só em São Bernardo do Campo, talvez, ou só em Foz do Iguaçu. Acredite-se que no Rio Grande do Sul tudo, não é dados oficiais, dizem que tem cerca de 30 mil muçulmanos. Ou seja, como é que eles calculam 30 mil muçulmanos? 30 mil pessoas de origem muçulmanas. Sabe do Islã ou não? Pratica o Islã ou não? Mas teu pai era muçulmano, teu avô era muçulmano, tu tem cara de árabe, tem nome de árabe, tu é muçulmano. Assim que é dado. Não são dados oficiais precisos. A gente poderia muito bem exagerar. Não, no Brasil, a religião, no Brasil o Islã cresce muito. Somente no Brasil, em São Paulo, na periferia de São Paulo. Em Porto Alegre também o islamismo cresce. E cresce em que sentido? Grande número de pessoas conhecendo o Islã e se convertendo ao islamismo. E grandes pessoas, muito número de pessoas descobrindo, pô, meus pais eram sírios, eram palestinos, acaba se convertendo ao Islã. Mas isso não existe uma divulgação de porta em porta, elas se convertem ao Islã. Não, as pessoas descobrem a gente na internet, no Facebook, Twitter, descobrem o Islã e procuram. A gente não existe no islamismo um órgão assim responsável por converter o Brasil. Não, os muçulmanos querem aprender e está aqui. Não existe dados assim específicos. Porto Alegre deve ter cerca de 300 famílias, grande Porto Alegre, de 300 famílias a 500 famílias de muçulmanos. Grande Porto Alegre. Como é que funciona, mais uma curiosidade, como é que funciona o processo de conversão? Como acontece aqui em Porto Alegre, um exemplo. Ou o grande Porto Alegre, né, que as pessoas geralmente procuram o Islã, elas por vontade própria, por interesse ou curiosidade, ou acham que vou converter isso, não resolverei os problemas da minha vida. Muito pelo contrário. Sim. Aqui a gente não promete resolver problemas de ninguém, nós dizemos, a gente converteu isso, não é bom, cara. Sabe que vai ter que aprender um monte de coisa aí, vai ter que ter uma regra regrada, vai ser complicado pra ti. Vai ter um chamar aí na rua de Bin Laden, de Saddam, de Jade, e aguenta. E as pessoas vêm. Como é que acontece a conversão, o batismo no Islã? A pessoa, depois que ela acredita, eu acredito nisso. E a pessoa, olha, eu tô pronta a seguir os dogmas, não dogmas, os mandamentos do Islã. A pessoa faz uma declaração pública, dizendo testemunho que não há divindade no ser Deus, testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus, ela já é considerada muçulmana. A partir daí ela já é com ela em Deus. Ninguém obriga no Islã, a gente não cobramos, agora tem que rezar, tem que fazer isso. Não, nós incentivamos, né? Damos agora, tem que aprender. A primeira obrigação que a pessoa tem, quando se converte, é aprender o que é obrigado ela saber, sobre a fé. Depois vem a prática. Agora a história, como é que são os muçulmanos se convertem, a história cada um tem, como é que vai amadurecendo, eu te digo, por experiência própria, que eu observo muitas pessoas, a maioria dos jovens, principalmente jovens, eu fui também, 14, 15 anos, entro no Islã com ímpeto. Entro no Islã com ímpeto, vou aprender tudo, quero saber de tudo, depois vai amadurecendo. Como muçulmano, como pessoa, daí começa já a aprender e absorver a essência do Islã. Assim que se converte. Como é que se converte? Pronunciando uma frase que é considerada muçulmana. Então, ok? Então, tu poderia deixar para nós, para todos que vão assistir o vídeo, uma mensagem da parte da religiosidade de vocês, do Alcorão? Sim, eu poderia dizer para todos que irão nos assistir, nos ver, que que as pessoas não deixem que outras pensem por ela. Cada um pense por si, cada um tem sua consciência. E toda pessoa deve saber que um dia ela vai comparecer perante Deus e é responsável pelos seus atos. Nenhuma alma, nenhuma pessoa vai levar a culpa dos outros. Todas as pessoas são responsáveis pelos seus atos, pelas suas obras. Deus é justiça. Deus é justo. Deus mandou profetas e mensageiros. Deus advertiu. Deus jamais irá punir alguém sem antes ter mandado avisos. As pessoas devem prestar atenção nas mensagens que Deus manda. As mensagens que Deus manda na nossa vida. Nós dizemos assim, eu termino dizendo que Deus mandou para nós 2 livros. Um livro lido, escrito, e um livro aberto para ser observado. O livro escrito e aberto é o Alcorão. E o livro observado é a natureza. A natureza é um livro que Deus botou aberto para qualquer um ver. Iletrado, sabe árabe, não sabe árabe, qualquer pessoa pode ler a natureza, ver o céu, ver as estrelas, ver o próprio corpo humano, ver o amor, o carinho que um pai sente pelo filho, que a mãe sente, ver tudo isso que Deus criou.
Os muçulmanos chamam isso de criação de Deus, ou vontade de Deus. Algumas pessoas chamam de natureza, mas o resultado é o mesmo. A natureza é um livro de Deus aberto. As pessoas refletirem isso. Que Deus criou as pessoas diferentes, não para disputarem, não para brigarem, não para discutirem, mas para conhecerem. Eu tive a oportunidade, não digo mérito, porque isso é Deus que dá, mas eu tive a oportunidade de conhecer o islamismo jovem, me converti e me criei dentro do islamismo. Isso é convicção para mim. Para mim é verdade absoluta e pretendo, se Deus quiser, morrer nessa convicção. Isso eu acredito, para mim. Ao mesmo ponto de vista que eu digo, ao mesmo tempo que eu digo que todas as pessoas têm direito às suas convicções. Convicções não podem ser impostas, podem ser debatidas, discutidas, mas não podem ser impostas. Eu, como muçulmano brasileiro, não aceito, não fico feliz, não gosto quando debocham, vejo quando eles fazem perseguição, preconceito contra a minha fé. Me sinto mal, incomodado quando vejo algum muçulmano passando por isso. Isso me ensina também a não aceitar que nem outra pessoa, seja de qualquer religião, passe pelo mesmo. Isso é a mensagem que eu falo do coração para todas as pessoas. Todo mundo gosta de ser respeitado, todas as pessoas gostam de ser bem recebidas, todas as pessoas gostam de ser bem tratadas. E assim como nós gostamos, devemos mostrar para todos. Essa é a mensagem do Islã para todas as pessoas. Não precisa acreditar, não precisa compartilhar a mesma fé. Quando se fala de um diálogo, se fala muitas vezes de tolerância. Eu não gosto da palavra tolerância. É difícil dizer, olha, você é cristão, você é tolerante com a tua fé. Não precisa acreditar. Mas as pessoas precisam entender uma coisa, convicções. Eu gosto de ser respeitado por ser muçulmano. Não por ser muçulmano, mas por ser humano. Tenho direitos, sou livre, posso escolher minha religião. Não pode, ninguém é nada imposto para mim. E isso eu exijo de todas as pessoas, muçulmanos aqui na mesquita. E não muçulmanos que vêm nos frequentarem e visitar a mesquita. O Islã é assim, a última mensagem que eu digo, gente, o Islã muçulmano é normal. O muçulmano é como todas as pessoas. Eu queria deixar também o último, nós estamos no tempo, as pessoas que criticam, não criticam por causa do preconceito que alguém teve a oportunidade de conhecer algum muçulmano, falar com um muçulmano, nunca teve. Então eu falo para todo mundo, quem é muçulmano, quem é católico, quem é judeu, quem é protestante, quem é batista, quem é espírita, quem é espiritista, enfim, a crença que tenha, conheça o outro, para que não pense do outro lado da mesma forma que pensam de ti. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo, e isso faz parte da nossa espiritualidade, porque o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, disse assim: Khairun nas anfa'hum linnas, o melhor dos homens, ou mais útil para os homens. O melhor não é aquele que tem a maior barba, que mais reza, é aquele que é mais sério aos outros humanos. Seja muçulmano, seja da tua fé ou não, seja semelhante a teu irmão, seja irmão de fé ou não. Essa é a minha última mensagem. Eu termino com uma leitura do Alcorão, né? Que digo assim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diz Deus, diga, Deus é o único, Deus é o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, ninguém é comparável a Ele. E salamu alaikum, que a paz seja sobre vocês. Obrigado. Obrigado.